Bom, queridos, uma boa noite. Meu nome é André, para quem não me conhece. Eu sou um dos liderados ali do meu amigo Gilbert, da área de informática. Fazemos a projeção. E hoje nosso pastor me fez o convite para que eu pudesse estar ministrando na escola de lideranças. E o que eu agradeci bastante a Deus a oportunidade, porque Deus tem me ensinado muito sobre muitas coisas e sobre também liderança. E hoje eu tive a oportunidade de vir compartilhar com vocês o que eu tenho aprendido da parte do Senhor. Nós estaremos dando sequência nos slides que o pastor vem passando para vocês, então a gente vai dar uma passada assim rápida. Estamos falando de Sansão, que foi o último juiz. Estamos no livro de Juízes, mas eu gostaria de falar hoje, iniciando, lendo Provérbios 27, perdoe-me, Provérbios 23. Em Provérbios 23, Provérbios é um livro que tem me ensinado muitas coisas. E Provérbios 23 começa dizendo assim: quando te assentares a comer com o governador, atenta-te bem o que se te pôs diante, e põe uma faca à tua garganta, se és homem glutão. Não cobices os seus manjares gostosos, porque são pão de mentiras. Não te canses para enriqueceres de mão à toa da tua própria sabedoria. Porventura, fitarás os olhos naquilo que não é nada, porque certamente isto se fará asas e voará aos céus como a águia. Não coma o pão daquele que tem os olhos malignos, nem cobice os seus manjares gostosos. Em Provérbios 7 ele fala assim: porque como imaginou a sua alma, assim é. E ele te dirá: come e beba, mas o seu coração não estará contigo. Deus Pai, que a tua palavra, meu Pai, penetre em nossos corações, fazendo com que a nossa mente saia daqui, mais uma vez, Senhor, renovada na tua palavra, porque é ela que é o nosso guia, ela é lâmpada para os nossos pés. Assim eu te agradeço em nome do teu Filho Jesus. Amém. Bom, queridos, Provérbios 23, 7 fala dessa forma: porque como imagina a sua alma, assim ela é. Na versão King James, ele tem uma outra fala, ela coloca assim: porque como imagina o seu coração, assim ele é. Em outras traduções, ele diz, e essa é a que eu mais gosto: como o homem imagina em seu coração, assim ele se torna. Nós estamos numa escola de liderança e quando falamos de liderança, nós estamos falando do que existe em nossa mente. No passado, o mercado de trabalho, ele era muito manual, muito braçal. Hoje isso mudou radicalmente. Quando falamos hoje em liderança, nós estamos falando de mudança de mente. Um líder é aquilo que ele pensa ser. Sansão foi um líder, mas um líder que se equivocou no que ele deveria ser e no que ele deveria fazer. Ele, até hoje, é lembrado principalmente pelas coisas que ele destruiu e não pelas coisas que ele construiu. E eu tive a oportunidade de ler um livro um tempo atrás, e o título desse livro é: Qual é a tua obra?
E esse livro levanta algumas reflexões sobre o que nós estamos fazendo, o que nós deixaremos. E lendo esse livro e agora fazendo esse estudo sobre Sansão, qual é a obra do Sansão? Bom, o nosso pastor ele já passou por essa parte, ele já falou sobre competência, ele já falou sobre ligação, ele também falou sobre caráter, características que qualquer ser humano precisa ter. Até porque nós vamos estar vendo que a liderança ela é uma liderança que parte de qualquer pessoa. Então, isso é uma característica que está presente em todas as pessoas. Competência, ligação, ou seja, você se importar com as pessoas, estar ligado às pessoas, caráter. Bom, sinais da liderança problemática de Sansão. Apesar de nós estarmos falando de Sansão, eu entendo que o que passava pela cabeça de Sansão, e muitas das vezes passa também pelas nossas cabeças. Nosso pastor já falou sobre a fraqueza de cada um de nós. Nós sabemos a nossa fraqueza. E quando eu olhei essa fotografia, por mais que achamos que sejamos fortes, muitas das vezes no nosso elo dessa força tem um ponto frágil. E só o nosso Pai pode substituir essa fragilidade em nossas vidas. Nós estamos falando nesse momento de um Sansão senhor da razão. Um Sansão que tinha as suas verdades incontestáveis. Um Sansão que se achava autossuficiente. Um Sansão que desprezou a herança que Deus lhe deu. Um Sansão que desafiou seus pais. Então, nós estamos falando de um líder que nos trouxe muitos exemplos negativos. E quando a gente assiste um vídeo como esse, não é difícil da gente imaginar algumas pessoas que lideram esse tipo de situação. Porque a liderança, ela tem duas vertentes. Você pode ser um líder, um influenciador muito positivo dentro da empresa, mas você também pode ser um líder muito negativo dentro da empresa. A liderança, ela é uma virtude, ela não é um dom. A liderança, ela é uma força intrínseca que nos permite ir além. Ela não é um dom dado por Deus. Logo, a liderança ela pode ser desenvolvida. E é isso que a gente tem falado e tem feito nessas quintas-feiras quando falamos de liderança. Agora, quando você acha que já sabe tudo, existem alguns quesitos que complicam muito esse processo. Então, esse é um deles. Passa a acreditar na sua própria força e poder. Esse era o Sansão. Ele era uma pessoa que acreditava na sua força e no seu poder. E por isso ele achava que podia fazer qualquer coisa. E se nós fizermos uma introspecção, muitas das vezes pensamos dessa forma também. Muitas das vezes achamos que a força é nossa. Nós podemos tomar a decisão. A grande problemática é que todos nós aqui, um dia entrou pela primeira vez naquela porta. E pode ter sido aqui, ou pode ter sido numa outra igreja. Todos nós que entramos aqui, entramos pensando dessa forma. A força é nossa. Mas nós vimos que não era, porque foi o que nos trouxe até aqui. Nós vimos que em algum momento das nossas vidas, a força que nós achamos que tinha, não conseguiu ir adiante. E aí a gente vem para uma igreja, e aí a gente começa a perceber o seguinte, algo que Sansão não percebeu.
o que é essencial na nossa vida e o que é fundamental da nossa vida. Sansão não conseguia discernir o que era uma coisa e o que era outra. O que é essencial na nossa vida é aquilo que a gente não pode deixar de ter. Não podemos deixar de ter amor, não podemos deixar de ter amizade, lealdade, sexualidade. O que é fundamental da nossa vida é aquilo que nos ajuda a chegar ao que é essencial. E quando nós entramos nessa igreja, e eu também me coloco dessa forma, existe algo que é essencial para nossas vidas. Essencial. Nascer de novo. Nascer de novo é algo essencial para as nossas vidas. Porque quando nós nascemos de novo, o Espírito Santo de Deus, ele passa a residir dentro de nós. E aí, queridos, quando esse Espírito passa a residir dentro de nós, a liderança, que não é um dom, é uma virtude, ela pode se desenvolver de uma forma muito mais sadia, de uma forma muito mais íntegra. Porque, queridos, sendo a liderança uma virtude, todos nós aqui podemos desenvolver a liderança. É claro que muitas das vezes associamos liderança à chefia. Qual é a diferença de um líder para um chefe? E muitas das vezes achamos que ser líder é exercer um cargo em alguma empresa ou em alguma instituição, um cargo que esteja acima de outras pessoas, mas é como se o líder fosse um cara mais bonzinho. Mas entenda que não é assim que funciona. Nós não seremos líderes em todas as coisas, em todas as circunstâncias e situações. Porque nós não sabemos de tudo. Mas nós todos podemos ser líder em determinadas situações, em determinados processos. Isso é uma coisa muito boa. Não são pessoas ensináveis. Durante muito tempo, eu tinha, uma amiga fala que eu tenho as minhas verdades incontestáveis. Durante muito tempo em minha vida, eu tinha verdades que eu não permitia que ninguém questionasse, porque eu achava que era o que deveria acontecer. E quando isso acontece, quando você guarda essas verdades inquestionáveis, você não consegue ser ensinável. A palavra de Deus, ela é uma palavra que nos ensina todos os dias. Todos os dias, se você estiver clamando ao nosso Deus, Ele fala com você. Mas Ele sempre vai falar aquilo que você quer ouvir? Não. Mas Ele vai falar aquilo que você precisa ouvir. Mas se você acha que já está dono da razão, Deus vai falar com você de várias formas. Ele pode falar com você através da leitura da Bíblia, como já falou comigo muitas das vezes? Pode. Mas Ele pode falar com você através de um louvor que você escuta tantos dias. Você já escutou esse louvor várias vezes, mas tem um dia que aquele louvor, ele fala com você de uma forma diferente. Deus pode falar com você através de uma reportagem. Um dia eu estava assistindo uma reportagem e eu senti Deus falando ali comigo. Em São Paulo, ocorreu que uma noiva queria fazer uma surpresa para o seu noivo. E ela, então, quis chegar até o seu casamento de helicóptero. Alguém ficou sabendo dessa história? Então, bom, o helicóptero não chegou ao seu destino, ele caiu antes e todos os passageiros morreram. E um tempo depois, o irmão achou a câmera que estava filmando, a fotógrafo, estava fazendo uma filmagem, e essa filmagem ela foi posta na internet um tempo depois.
E o site ou o jornal que postou essa fotografia, esse vídeo, contratou um técnico em segurança de aviação para fazer o comentário sobre o que ele estava vendo ali, o que aconteceu, e ele fez vários comentários, e você percebe que na viagem, que quando ele levanta, o céu está azulzinho, o sol, mas no decorrer do período, ele entra num lugar com muitas nuvens. E aí o técnico de segurança, ele fala assim, ficou aquela discussão se ele era um piloto habilitado para voar sobre instrumentos. E aí chegou à conclusão de que ele era habilitado sim. E esse técnico, ele falou assim, e foi nesse momento que Deus falou ao meu coração. Esse técnico, ele falou assim, olha, todo piloto que tem o brevet para voar sobre instrumentos, ele voa olhando para os instrumentos. Não importa o que os sentidos dele fale para ele através da janela. Ele voa olhando para os instrumentos. E quando ele terminou de falar isso, eu imediatamente falei com Deus, essa deve ser a minha vida contigo. Não importa o que eu estou olhando na janela, eu preciso olhar para a sua palavra, para que eu possa chegar ao meu destino. E Deus fala conosco de várias formas, queridos, de várias formas. E nós precisamos estar com a mente aberta para ser ensinado sobre isso. Não admite os seus erros. Nós erramos todos os dias. O problema é que, às vezes, admitir esse erro é difícil. Cometemos erros, cometemos falhas. O nosso Jesus foi para a cruz sabendo que cometeríamos falhas. E todas as vezes que cometemos essas falhas, nós podemos chegar até Ele e pedir perdão pelas nossas falhas. Só que quando somos dono da razão, queridos, ter razão é algo que muitas das vezes tiramos do nosso propósito com Deus. Porque quando a gente tem razão, a gente acha que nem precisa mais falar com Deus. O cara bateu na traseira do meu carro, o errado é ele, a razão é minha. Um dia isso aconteceu comigo. Um rapaz bateu na traseira do meu carro. A razão era minha. Mas Deus falou ao meu coração que eu não deveria fazer o que a minha razão disse que eu tinha que fazer. Porque ele não tinha carteira, ele estava um pouco alto de álcool e o carro estava totalmente errado. Mas eu preferi não tomar a minha razão e fiz o que Deus mandou eu fazer. Eu assumi o prejuízo do carro, mesmo sabendo que eu precisaria pagar uma outra coisa no carro, mas Deus me permitiu fazer as duas coisas. Então é importante que a gente, mesmo tendo as razões, às vezes dentro de casa, às vezes com a nossa esposa ou com os nossos filhos, nós temos razão no que estamos exigindo. Mas o que Deus está falando conosco? O que Deus está falando ao seu coração quando você tem razão? Bom, se tornam pessoas manipuladoras. Quando temos a razão e achamos que estamos cheios da razão, podemos sim nos tornar pessoas manipuladoras. Pessoas que usam da razão para poder estar colocando ideias. E aí, queridos, tudo que parte da nossa mente humana é questionável. Nós somos imperfeitos. A nossa força está no nosso Pai. Se nós não tivermos isso bem arregado na nossa mente, a gente tende a cometer falhas constantes. Nos tornamos pessoas manipuladoras. Pessoas movidas pela emoção. Olha, as nossas ações, muitas das vezes, a gente
consegue escolher, consegue determinar qual vai ser a minha ação em determinadas circunstâncias. Mas as nossas reações, gente, as nossas reações, elas vêm de um obscuro da nossa mente. E se o nosso Deus não tiver diariamente tratando a nossa mente, as nossas reações são as mais terríveis. As nossas reações, elas são capazes de nos afastar de Deus e de qualquer outra pessoa. Nossas reações, elas demonstram de fato quem nós somos. E se nós não estivermos constantemente falando ao nosso Deus, como é dito em Romanos 12, para que possamos renovar a nossa mente na sua palavra. Queridos, a gente vive um período hoje que a nossa mente, ela precisa ser renovada todos os dias, em todas as circunstâncias, dentro do trabalho, porque quando nós falamos de liderança, a nossa liderança aqui, ela pode até ser também de fazer com que você se torne um líder dentro de uma organização, dentro de uma empresa. Mas a principal liderança é a nossa liderança dentro do reino. Nós somos líderes dentro do reino. Porque, veja, a diferença de um líder para um liderado está nas circunstâncias. Por exemplo, de repente, por uma questão de hierarquia, de organização, vamos dizer assim, eu sou o líder junto com o Gilbert do Ministério de Homens. E então, de repente, nós nos reunimos e fomos a uma festa, a um sítio. Só que precisava lá nos organizarmos com um churrasco, quem vai fazer. Eu não sou um cara bom para esse tipo de liderança. Mas, de repente, dentro do meu grupo, surge alguém que é bom dentro dessa liderança. Veja, as circunstâncias. De repente, alguém bate no seu carro, o carro de trás também toma uma pancada e faz aquele engavetamento. E, de repente, você se torna ali o líder, orientado pelo Espírito Santo, para apaziguar aquele momento ali, e daquele momento surgir uma solução para aqueles carros batidos, e naquele momento você se torna um líder. Então, e de repente, o motorista do carro era o teu chefe, e você estava indo a uma reunião pela empresa. Em tese, o teu chefe deveria então tomar as rédeas, mas naquele momento, você foi o cara capaz, ou a pessoa capaz de estar liderando aquela situação. Então, a diferença entre um líder e um liderado vai estar nas circunstâncias de que isso está acontecendo. Serão facilmente derrotados. Queridos, ter a razão, por mais que possa parecer que nós estamos ganhando algo, nós estamos perdendo. Você pode ter a razão quando você reclama com a sua esposa, e quando você sai daquela discussão, eu estou com a razão. Mas você pode ter certeza que ali houve uma perda, houve algum tipo de perda de repente no relacionamento. Mas isso não vai me fazer tomar uma medida drástica. Talvez hoje não, mas quantas vezes você já teve razão dentro da sua casa? Talvez você tenha razão tantas vezes, pelo menos você acha, e você já ganhou tantos confrontos. E isso é uma outra coisa importante. Hoje a gente vai poder falar sobre algumas coisas. Conflito e confronto. Muitas das vezes a gente fala que
eu tenho muito conflito dentro de casa. E fala isso de uma forma negativa. Eu tenho muitos conflitos dentro de casa. Olha, eu vou falar para você. Eu tenho conflitos dentro da minha casa. Eu tenho conflitos com a minha esposa. Eu tenho conflitos com a minha filha de 7 anos. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu dou graças a Deus porque eu tenho conflitos na minha casa. Ué, André, porque veja, se nós olharmos no dicionário, conflito é a divergência de ideias, nada mais do que isso. Conflito é quando eu penso de uma forma e a minha esposa pensa de outra forma. E isso é bom. O grande problema dentro de casa é quando nós exercemos uma liderança e partimos para o confronto. Porque quando existe o confronto, um deve ganhar e o outro deve perder. Não é assim no futebol? O Flamengo hoje vai confrontar o Vasco. Alguém tem que ganhar e alguém tem que perder. Até porque quando existe o confronto, o empate é ruim. Ninguém gosta do empate. Se você vai assistir uma luta de MMA, eu não curto muito, mas se você vai assistir uma luta de MMA, você não quer que os caras empatem, você quer que o cara que você torce ganhe. Então, queridos, liderar também significa você entender não só o que é essencial e fundamental, mas você também precisa entender quando precisa haver conflitos, e ele precisa haver constantemente, troca de ideias, trocas de divergência de ideias. Agora, o confronto é algo que você não deve ter como um líder. Porque se você é um líder que quer confrontar o seu liderado, significa dizer que você vai querer sempre sobressair em cima de quem você está liderando. E lembre-se, a diferença de você que é um líder para um liderado são as circunstâncias. Hoje você pode ser o líder de um liderado. As circunstâncias mudam, o seu liderado vai para uma outra empresa e talvez você se torne um liderado dele. Ok? Bom, Sansão perdeu a autodisciplina. Ninguém poderá se tornar um bom líder se não for uma pessoa disciplinada. É isso aí. Os nossos liderados precisam encontrar em nós uma lista de disciplinas. Olha, disciplina. A disciplina, no dicionário, ela pode ter muitos significados. Ela tem relação com uma matéria dada na escola, ela tem relação com ordens. Mas quando somos disciplinados, por exemplo, eu estou terminando agora, junto com um grupo de amigos, a Atos, que é uma escola de liderança que é dada na Nova Vida de Jacarepaguá. Eu sempre li, sempre fiz leituras, mas eu tinha um problema. Eu começava a ler um livro, por exemplo, e eu ficava olhando para ver se já faltava muito para terminar, e constantemente eu parava de ler o livro na metade. Era muito comum isso acontecer. Aí eu comecei a fazer Atos. E lá, uma das coisas que eu preciso fazer a cada trimestre é fazer a leitura de um livro. Bom, no início foi da mesma forma, só que tem um detalhe. No dia da prova, eles te perguntam assim, é uma das questões, né, que vale 40% da prova. Você leu o livro? Sim ou não? E eles eram claros. Se você leu, o livro tem 100 páginas, você leu até a página 99, você não leu o livro. Para a honra e glória do meu Deus, eu pude responder sim em todas as vezes nas questões da prova. E eu passei a ter uma disciplina na leitura. E passei a terminar de ler os livros. Eu acabei um há pouco tempo e já iniciei outro. E agora eu tenho essa disciplina de começar e terminar essa leitura.
Bom, algumas características que um líder precisa ter. Bom, os liderados querem ver um líder de caráter. Bom, caráter é algo importante na vida de qualquer pessoa. Você quer lidar com pessoas de caráter, mas também precisamos estar revendo constantemente a nossa postura. Um líder competente, seguir a causa, um líder que esteja ali junto na causa que vocês estão desempenhando, um líder comprometido, confiança e convicção. Você precisa confiar no seu líder. É isso que você espera dele. Um líder que tenha compaixão dos liderados. Muitas coisas acontecem hoje. Muitas coisas acontecem na nossa vida que estão alheios à nossa vontade. E, de repente, você chega na sua empresa e você... Isso aconteceu agora, esse ano, com a minha esposa. Tivemos 2 fatalidades esse ano e não tínhamos ninguém que pudesse tomar conta da nossa filha, né, momentaneamente, mas o líder dela permitiu que ela chegasse mais tarde no trabalho para que eu pudesse chegar e ficar com a minha filha. Quer dizer, coisas que estão alheio a nós e nós esperamos dos nossos líderes. Agora, queridos, olhem só. Lembrando que a diferença do líder para o liderado são as circunstâncias. Tudo isso que nós esperamos de um líder, também vão esperar de nós. Ok? Um líder influenciador e com coragem. Bom, queridos, finalizando, o importante não é começar bem, e sim concluir. Queridos, todos aqui, neste momento, nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador. Deus colocou em sua palavra que tudo coopera para o bem dos seus santos. Tudo é tudo. Não importa o que você esteja passando hoje, se é uma coisa que é boa, se é uma coisa ruim, tudo coopera para o bem dos seus santos. Se nós começamos, se nós nascemos de novo e temos esse Espírito Santo guardado em nós, nós começamos. Porque quando nós começamos ainda com muitos vícios, ainda fazendo uma série de coisas do mundo. Mas o importante é que a gente conclua, combater, como Paulo disse, combater o bom combate da fé. Olha, Sansão, no início, foi um cara dedicado, forte, cheio de fé. No final, sem dedicação, abandonou a sua unção. Queridos, nós não somos dos que retrocede. Fale comigo, nós não somos do que retrocede. Nós aceitamos a esse Jesus, não importa quanto tempo isso aconteceu. Nós não vamos retroceder. Queridos, olha, a nossa vida sem a palavra de Deus, ela perde o sentido. Porque a Rua da Chita é uma rua que vira e mexe, acontece alguma coisa, a Água Branca, na verdade, a Zona Oeste, falando de segurança, mas falando de situação econômica, vivemos um período, se a gente larga a palavra de Deus, a gente entra em depressão. Porque a gente entra num trabalho hoje, e é uma coisa importante, hoje você não é um empregado, no passado já foi, hoje você está empregado. E você tem que dar graças a Deus todos os dias, quando você chega lá no teu trabalho e você ainda está empregado. Porque você pode chegar lá e não estar. Então, queridos, nós não podemos retroceder. Nós somos dos que não retrocede.
Não se desvie da sua visão, não deixe isto acontecer com você. Eu tenho, e provavelmente você também tem, amigos que deixaram isso acontecer. Estavam caminhando, estavam bem caminhando, mas de repente eles tropeçaram e caíram e ficaram. Mas, prezados, só a renovação da nossa mente, diariamente, orando ao Deus. Olha, eu não sei o que você pensa do nosso Pai. Eu não sei se para você falar com o nosso Pai é algo muito formal. Você precisa ajoelhar, você precisa, oh meu Pai. Olha, falar com o nosso Pai é tão simples, ou até mais simples, do que falar com o seu amigo mais próximo. Você pode falar com ele dentro do seu carro, você pode falar com ele dentro do banheiro. Olha, me perdoe aqui, mas quando eu estou no banheiro, eu agradeço ao meu Pai, porque eu posso urinar sem sentir nada. Existem pessoas que não gostam. Alguém aqui já viu um filme chamado A Espera de um Milagre? Tinha lá um policial, né, um guarda penitenciário que tomava conta da linha do pessoal que ia para cadeira elétrica. E tinha um guarda, que era o Tom Hanks, que ele não podia urinar porque ele tinha uma inflamação terrível. Então, assim, eu estava conversando com a minha filha hoje, e ela falou para mim assim, as férias são chatas, porque eu não posso ver os meus amigos. Porque, por acaso, hoje eu estava, né, em casa, preparando essa pregação, e ela achou que as férias eram chatas, porque hoje ela não teve muito o que fazer, ela teve que brincar sozinha. E eu falei para ela, Amanda, não fale isso, minha filha, porque nós estamos juntos, eu estou hoje com você. Você poderia estar com uma pessoa que está tomando conta com você porque eu estou pagando. Mas essa pessoa só ficaria com você porque eu estou pagando a ela. E você está com seu pai. Muitas das suas colegas, neste momento, gostaria de estar brincando ali com o pai e não pode estar. Então, queridos, falar com o nosso Pai é a todo momento, é a todo instante, é pedir a Ele direção. Bateram no seu carro, meu pai, o carro é teu, e agora, o que nós vamos fazer? Uma vez eu estava falando com ele no carro, eu falei com ele assim, meu pai, o meu pai aqui da terra faleceu, e uma vez eu bati o carro, e liguei para ele e falei, pai, sou eu, André. Ele, ô negão, eu só tenho você de filho, eu não precisava me identificar. Aí o meu pai foi lá e me socorreu. Depois, na segunda vez, bateram na traseira do meu carro, eu liguei para o meu sogro. Bateram no meu carro, vem me socorrer. O meu sogro foi lá e me socorreu. Levou meu carro batido e eu fiquei com o carro dele bom. E o meu sogro faleceu e um dia eu estava no carro e eu falei com meu pai, e agora? Para quem eu ligo quando acontecer alguma coisa? E imediatamente ele falou ao meu coração, você vai falar comigo quando te acontecer qualquer coisa. E é isso que eu convido a vocês, meus queridos. Fale com o nosso Pai, que é meu e que é seu, e que está dentro de cada um de vocês. Fale com Ele todas as vezes. Quando você for liderar, quando você for ser liderado, fale com Ele sempre. Porque, queridos, é isso que eu quero para mim, e é isso que cada um de nós devemos querer. É finalizar, é combater o bom combate. Aqui é uma formatura que encerra um ciclo, mas na nossa vida de cristão, é assim que eu quero chegar, para um dia estar com o nosso Pai lá no céu. Queridos, desejo a todos uma ótima noite.